Tem tanta coisa barata, tem tanto fundo imobiliário barato, que fica até difícil escolher. Fica até difícil saber qual fundo é a melhor opção para a gente ter na carteira. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um fundo imobiliário de logístico, setor de galpões logísticos, que está muito barato. Quando a gente olha as métricas, PVP baixo, dividend yield em linha com os pares, e a gente vê ali uma discrepância quando a gente compara com os pares. Isso prova que nem sempre o mercado é racional, nem sempre a precificação é a correta, ou seja, tem muita distorção, tem muito dinheiro na mesa que dá para a gente capturar. No vídeo de hoje, eu vou falar de um fundo que eu recebi bastante pergunta, inclusive aqui nos comentários, quando eu fiz o vídeo sobre o HGLG, fundo aí de logística também. Vários de vocês perguntaram sobre esse fundo. E tinha um motivo para tanta pergunta, porque de fato, quando a gente olha a métrica do indicador PVP, ele está bem descontado. Vamos fazer aqui um filtro, vamos utilizar para isso o site Investidor 10, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E para fazer esse filtro, eu vou usar aqui o site do Investidor 10, site bem legal, é uma ótima opção aí ao Status Invest também. Vamos vir aqui, ó, fundos imobiliários, e a gente vai pegar aqui logístico. Tá? E aqui eu quero fazer um ranking com fundos de menor PVP. Então, caramba, aqui a gente tem, ó, Patielli, fundo com um PVP de 0,49. Esse é um fundo também bem pedido por vocês. Fundo aí de gestão da Pátria VBI. Caramba, negociado por metade do valor patrimonial. Se vocês quiserem vídeo sobre ele também, coloca aqui nos comentários. Aliás, o que vocês quiserem ver aqui no canal, qual abordagem, coloca aqui. Nossa interação aqui é bem legal, eu tento responder a maior parte dos comentários. Coloca aqui, que isso acaba virando ideia para os próximos vídeos do canal. A gente tem o OLG, SNLG, VILG, fundo bem comum aqui também com mais de 30% de desconto em relação ao valor patrimonial. RBRL, HLOG, INLZ, AZ, PL11, TRBL, fundo aí que teve problema com o imóvel, interditado pela Defesa Civil. HSLG, outro fundo aí também bem descontado, mas esse fundo aqui ele tem um risco que é a concentração em um inquilino, que é a Casas Bahia. O VTLT, que é um monoimóvel, ele é dono de um único galpão logístico. Sempre que a gente tem aí um monoimóvel, a gente tem mais risco. E a gente tem aqui o LVBI. LVBI aí que é o nosso case de estudo no vídeo de hoje. Um fundo que eu particularmente gosto bastante, acompanho ele há bastante tempo. E quando a gente olha aqui desde julho, vamos pôr aqui nos últimos 6 meses, quando a gente pega aqui desde 26 de julho, a cota estava ali praticamente R$ 113. No momento que eu gravo esse vídeo aqui, a cota R$ 100,35. Então a gente tem uma queda aqui de quase R$ 20 na cota, né? 113, R$ 13, só que você recebeu o dividendo. Você ainda está perdendo aqui, mesmo com o recebimento de dividendo em 12 meses, você está perdendo quase 3%. E o que é curioso, tá? O que é curioso? Quando a gente olha outros fundos, como HGLG, PVP de 0,99, então assim, o fundo quase não tem desconto. Quando a gente pega o BTLG, PVP de 0,93, aqui a gente tem um desconto um pouco maior. Caramba, por que HGLG está negociando ali praticamente com PVP de 1? Por que BTLG está negociando ali com PVP de 0,93? Aqui a gente até tem um desconto de 7%. E quando a gente pega e olha o nosso fundo, objeto aqui do vídeo, ele tem um desconto de 20%. Porque quando a gente olha o LVBI, ele está muito mais descontado do que os pares. A gente viu ali que o PVP dele é próximo de um fundo monoimóvel, que tem muito risco. Faz sentido isso? Até aqui, a gente só fez uma análise quantitativa. Então a gente olhou basicamente aqui o indicador PVP e um pouquinho ali de dividend yield, cota ajustada. Como sempre, a gente não vai fazer aqui uma análise de um fundo imobiliário olhando apenas o indicador. A gente vai passar agora para uma análise
qualitativa. Olhar o relatório gerencial. Se você nunca acessou um relatório gerencial, eu vou te mostrar onde é que a gente encontra esse documento, como é que a gente estuda esse documento, quais são os pontos mais importantes, para justamente ver ali, tem algum motivo que justifique, faz sentido o LVBI estar tão mais descontado do que um HGLG, do que um BTLG? O fundo tem algum problema que justifique? Se não tem problema algum, ele está com esse desconto absurdo, pode ser que seja um excelente ponto de compra aí, para quem quer aumentar a parte de galpões logísticos na carteira. De toda forma, o que a gente vê agora são fundos muito descontados. Já consigo ver vários fundos de tijolo, não estou falando fundos de recebíveis, fundos que investem em imóveis, pagando quase 1% ao mês de dividendo. Isso é muita coisa. Só em momentos de muito estresse, momentos de crise, é que a gente consegue comprar um fundo de tijolo diversificado, pagando aí 1% ao mês de dividendo. Normalmente, esse 1% ao mês a gente vai encontrar em fundos monoimóvel, monoinquilino, ou seja, aqueles fundos que só tem um imóvel, só tem um inquilino, que acaba tendo mais risco. Se só tem um inquilino e aquele inquilino rescinde o contrato, você perde toda a sua receita. Então, naturalmente, é um fundo mais arriscado. Então, ele tem que pagar um rendimento maior mesmo. 1% ao mês é ok para ele. Mas, caramba, um fundo diversificado, como a gente vai ver aqui o LVBI, pagando quase 1% ao mês, 0,9%, 1% ao mês. De fato, é um dividendo muito alto. Vamos ver aqui no vídeo se esse dividendo mais alto corresponde a algum risco que a gente não está vendo ou é um mercado irracional, um mercado com distorção, que a gente pode identificar uma possível oportunidade de investir nesse fundo. Para quem nunca acessou aí um relatório gerencial, para quem tem dificuldade, eu gosto sempre de vir aqui pelo Status Invest. Site bem completo, site, na minha visão, bem didático. Então a gente vai por aqui, vai colocar na busca LVBI 11, que é o fundo aí. Objeto do nosso estudo, R$ 100,38, a cotação dele. Caindo 7,77% nos últimos 12 meses. E quando a gente vem aqui, ó, em comunicados, a gente vai conseguir acessar todos os documentos aí divulgados pelo fundo. Então, relatório gerencial, informe mensal, informe trimestral, fato relevante. A nossa interação, o nosso objetivo aqui é olhar o relatório gerencial. É exatamente aí o documento onde o gestor conversa com a gente. É onde a gente consegue saber o que está acontecendo com o fundo. E aí a gente vai fazer o que a gente chama aí de análise qualitativa. Olhar fundamento, olhar o que está acontecendo. E a gente já consegue ver aqui que é um fundo gerido pela VBI, mas já com formatozinho com design da Pátria. A Pátria aí recentemente comprou a VBI e também comprou a CSHG, que é o fundo bem comum aí, administrando HGLG, HGRU. A Pátria aí se consolidando cada vez mais no universo dos fundos imobiliários. Quando a gente olha aqui um fundo relativamente antigo, né? Novembro de 2018, que ele fez seu IPO, taxa de administração total 0,9%, então aí é uma taxa bem baixa. Então é uma taxa que, quando a gente compara, e é sempre a minha crítica aí quando a gente está falando de fundos, taxas em FOFs costumam ser maiores. Então, um fundo de tijolo que tem toda uma dinâmica própria, você tem que ter equipes próprias para poder administrar, equipe de engenharia, fazer acompanhamento dos imóveis, tem um custo muito maior. Então, seria até mais aceitável a gente ter uma taxa maior em um fundo de tijolo do que em um FOF. E não é o que acontece. Então, só para exemplificar, essa é uma das minhas críticas aí às taxas que os FOFs acabam cobrando. Aqui, como eu falei, VBI e Pátria aí se unindo e ficando cada vez maior. Como esse relatório aqui é de outubro, ele valor patrimonial 124 e a cota de fechamento 103. Nós vimos aqui que a cota está até mais baixa, né? R$ 100,38. Desde a divulgação do relatório, a cota aí já caiu mais R$ 3. Aqui, ó, é onde o gestor começa a falar com a gente. Ele vai falar pra gente o que aconteceu em outubro. Teve vacância? Teve inadimplência? Tem algum problema com o fundo? Vamos ver. E ele coloca aqui, né? Destacamos abaixo as principais movimentações de locação, devolução, reajustes e revisionais.
No início de outubro, fechamos a locação de 2 módulos no ativo Cajamar, que somam aproximadamente 15.500 metros quadrados, 43% da ABL desse imóvel. A ABL é Área Bruta Locável, é a sigla. Vale mencionar que essa locação não impactará a receita, dado que foi acordado com o vendedor do imóvel uma RMG de até 12 meses. Ou seja, primeiro ponto aqui que o gestor está falando para a gente, olha, o cenário está melhor, eu consegui alugar. Esse imóvel aqui, que ele foi construído há pouquíssimo tempo, que ele foi aí, recebeu o habite há pouco tempo, o fundo já conseguiu locar quase metade dele, o que mostra que o setor logístico está muito aquecido. Continuando aqui, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho para ficar melhor para a gente poder ver. No ativo Aratu, que é um outro galpão do fundo, o locatário Atacarejo expandiu a área alocada de 6.813 metros para 8.945, ou seja, o inquilino que já estava no imóvel decidiu aumentar a área ocupada. No ativo Mauá, após tratativas com o locatário, a saída do Dia, esse aqui é importante, esse aqui é a rede de supermercados Dia, que está em dificuldades aí, ela vai sair desse galpão, programado aí para dezembro de 2024. Aqui, talvez fosse o pior do fundo, tanto em termos de qualidade do imóvel em si, porque ele atende muito bem rede de supermercado, e o imóvel vai ficar vazio, embora a localização dele não seja ruim, muito pelo contrário. Então, a gente teve 2 notícias positivas e agora a gente teve um imóvel que em dezembro ele vai ficar vago. A Fisália, locatária do ativo Itapevi, informou que seguirá com a rescisão antecipada e também vai sair do ativo em dezembro de 2024. Esse contrato representa 0,002, ou seja, representa menos de 1%, menos de 1 centavo, ou seja, representa menos de 1 centavo do dividendo distribuído. Impacta muito pouco. Infracommerce, locatária do ativo Aratu, deve dividir aqui com o Atacarejo, né? Nos informou que também seguirá com a rescisão antecipada e sairá do ativo em fevereiro de 2025. Este contrato representa um pouco mais, ainda assim não chega a 1 centavo por cota. A gente tem 2 inquilinos que estão optando por sair e a gente vai perder essa receita. Então o fundo vai acabar perdendo aí essa receita e, consequentemente, o dividendo. Por óbvio que o gestor está buscando novos inquilinos, está no mercado prospectando novos interessados e a qualquer momento pode sair um fato relevante de uma nova alocação. Por hora, o que a gente tem? Essas 2 saídas, enquanto que a gente tem ali 2 novos contratos de locação. Após as movimentações descritas acima, a vacância física vai de 0,7% para 7%. A vacância sobe muito. Um fundo que hoje tem praticamente 0 de vacância sobe aí para 7% lá em fevereiro de 2025. Para melhor descrição das movimentações mapeadas pelo time de gestão, clique aqui. Ao longo do relatório vai ter essa parte, a gente vai poder analisar com cuidado. Talvez aqui esteja o segundo pênalti do fundo. A vacância está aumentando. Só que isso não é algo que deveria assustar. Isso não é algo que deveria fazer com que a gente vendesse um fundo, por exemplo. Em algum momento, por melhor que seja o fundo imobiliário, ele vai ter vacância. Faz parte do jogo. Do mesmo jeito que a gente tem um imóvel na pessoa física, uma sala comercial, uma casa, um estúdio, em algum momento ele vai ficar vago. A vantagem da gente fazer esse investimento via fundo imobiliário é que essa vacância ela impacta menos, 7%. A maior parte dos imóveis estão alugados, estão gerando receita. Então você tem a saída de inquilinos, a entrada de novos inquilinos, faz parte do case mercado imobiliário. O que é problema? Quando um fundo fica 1 ano, 2 anos, 3 anos até conseguir um novo inquilino. Aí tem problema. Aí o que acontece é que você vai precisar ver o que está acontecendo. O imóvel não tem qualidade, a localização é ruim. Com o mercado logístico aquecido, não deveria demorar muito até que o gestor do LVBI aí consiga novos inquilinos. Como as empresas ainda vão sair no final do ano, a gente tem aí alguns meses até que o gestor consiga locar novamente essas áreas. Ele continua aqui. Durante o mês de outubro foram realizados reajustes em aproximadamente 4.000 metros quadrados. São contratos que chegaram na fase de reajuste e você conseguiu aí reajustar normalmente, repassar a inflação de 4.000 metros, 4.096 metros quadrados de ABL.
Neste mês, o fundo distribuiu 83 centavos por cota e elevou a reserva para 38 centavos. Ou seja, o gestor está conseguindo manter o dividendo, só que ele está até aumentando uma reservinha. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do lucro para os seus cotistas a cada semestre. Ele não é obrigado a distribuir todo mês. Então o gestor ele vai administrando, se sobrar muito caixa, ele distribui, ele faz uma distribuição maior no final do ano, em junho ou dezembro. O que na minha visão o gestor está querendo fazer? Olha, como eu tenho um imóvel que vai ficar vago, eu estou fazendo uma reserva. Se eu demorar a alocar, eu consumo um pouquinho dessa reserva para que eu estabilize o dividendo, para que esse dividendo aí ele não oscile tanto. Me parece uma decisão acertada, visto que o investidor de fundo imobiliário ele é muito sensível a variações no dividendo. Continuando aqui no nosso estudo, vamos olhar aqui o histórico de dividendo distribuído. O fundo começa aí o início do ano distribuindo R$ 1,05 por cota, cai para 90 centavos e nos dois últimos meses esse dividendo está em 83 centavos. Isso pode justificar o porquê que a cota caiu, né? O dividendo ele cai ali em setembro. Vamos olhar o gráfico aqui. Vamos pegar aqui nos últimos 6 meses. Então a queda ela começa aqui final de julho, agosto e de fato, né? Depois de agosto essa queda acentua. O fundo sai de R$110 e chega aqui a R$100. O dividendo sai de 90 centavos e ele vai para 83 centavos. 7 centavos a menos de dividendo que o cotista está ganhando, enquanto que a cota ela cai mais de R$13. Faz sentido? Vamos imaginar que esse dividendo aí fique menor por 12 meses. Caramba, a gente faz 12 vezes 7 centavos. Isso dá menos de R$1. E a cota cai 13. Faz sentido? Se o fundo anuncia alocação, se o fundo anuncia novos locatários, consegue firmar nossos novos contratos de locação, a cota começa a se valorizar, a gente não pode, como investidor de fundo imobiliário, decidir se compra ou se vende um fundo olhando a variação do dividendo. A variação do dividendo ele é reflexo de bons imóveis, de bons ativos, bem localizado. O dividendo ele é consequência. Quem olha e escolhe pelo dividendo, certamente está aí, com o pé trocado. Ainda aqui no relatório gerencial, ele mostra aí o dividend yield, né? O dividend yield aqui está subindo, apesar da cota estar caindo. O fundo está entregando aí quase 10% ao ano. Uma liquidez grande, assim, né? Uma liquidez bizarra, não tem problema nenhum aqui. Aqui a liquidez é bem tranquila. E o número de cotista, o fundo já conta aí com mais de 136 mil cotistas. Está aí certamente entre o ranking dos maiores fundos. E aqui são os imóveis que o fundo tem. Então, aqui a gente tem um número grande de imóveis. Imóvel Extrema, Mauá, Araucária. Foi justamente os nomes lá que o gestor comentou no início do relatório gerencial. Mais de 550 metros quadrados de ABL. E aqui a fotozinha dos ativos, né? Quando a gente olha aqui a vacância física, a maior vacância é do ativo de Itapevi. Hoje, o fundo tem uma vacância de 0,7. Só que a gente vai ter uma vacância lá no ativo de Mauá, que o supermercado Dia está saindo. E o outro ativo que vai ficar vago é no ativo Aratu, que a Infracommerce vai sair. Então, quando a gente olha aqui no Aratu, a vacância ainda está zerada. Essa vacância vai subir aí nos próximos meses. O gestor já está mostrando isso aqui para a gente. Um ponto muito importante que eu sempre destaco nas aulas do curso, quem é aluno, quem não sabe ainda, eu tenho um curso sobre fundos imobiliários aí, o FIS na prática, a gente já tem mais de 1.000 alunos formados, investindo com segurança, escolhendo os melhores ativos. Se você tiver interesse, comenta aqui embaixo o link para você poder se inscrever e ser notificado quando eu abrir uma nova turma. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sempre bato nessa tecla aqui com os alunos e eu vou falar com vocês aqui também nesse vídeo. A gente precisa ter diversificação em imóveis e, principalmente, quando a gente fala de galpão logístico, localização é fundamental. No mundo de hoje, onde talvez você decida comprar ou não um produto numa loja online, não é mais o preço o fator determinante. O mais importante hoje em dia é até o prazo de entrega. E para as empresas conseguirem
entregar em cada vez menos tempo, elas precisam ter imóveis, elas precisam ter centros logísticos muito próximo ali dos grandes centros, que é o que a gente chama aqui no gráfico de raio 30 quilômetros. Pode ser raio 30 quilômetros de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador, raio 30 quilômetros da principal região metropolitana. Porque se a empresa ela tem um galpão no raio 30 quilômetros de São Paulo e a mercadoria que ela vende está ali, ela consegue te entregar até no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Só que galpões muito próximos a centros urbanos costumam ser mais caros, porque você tem escassez de terreno, você não tem tanto espaço para poder construir. E os imóveis do LVBI, 44% da receita está justamente no raio 30 quilômetros de São Paulo, que é meio que ali a joia da coroa, é onde toda empresa quer alugar. O restante está na proximidade das regiões metropolitanas, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, e a gente tem aqui Extrema, que é aí um centro logístico muito importante. Quem compra online aí, se for reparar na etiquetinha do produto, certamente comprou vários produtos que vêm das cidades de Extrema ou de Cajamar. São dois hubs logísticos muito fortes e o LVBI tem imóveis justamente lá. Quando a gente olha a classificação dos imóveis, 96% imóveis classe A, imóveis de altíssima qualidade. Só 4% da receita vem de imóveis de pior qualidade, imóveis ruins. Quando a gente olha sobre a ótica de inquilinos, caramba, a gente está muito diversificado. A gente tem a Scania, a Amazon, a Ambev como os principais inquilinos, nenhum representando mais do que 15%. Por que é importante você ter diversificação? Porque se um inquilino sai, como a gente viu ali no início do relatório gerencial, a sua receita não cai tanto. Vamos imaginar que um inquilino ali que represente 15% da receita. Se ele sai, você perde 15% da receita. E nota que a perda não é imediata, porque você tem multa, tem aviso prévio. Se você tem 3 meses, 6 meses de multa por rescisão antecipada, o fundo vai receber esse valor e ele tem um tempo ali para conseguir encontrar um novo inquilino. Às vezes o gestor consegue encontrar um novo inquilino antes mesmo de terminar o pagamento da multa do locatário anterior. Então, cuidado na hora de ver um fato relevante do fundo anunciando vacância, porque não é o fim do mundo. É natural até que isso aconteça com imóveis. Tá? Histórico de vacância, ó, percebam que a vacância do fundo, deixa eu aumentar aqui um pouco mais. A vacância do fundo é praticamente zero, né? Entre 0 e 1%. Essa vacância aí indo para 7%, certamente isso é um dos motivos que está fazendo a cota se desvalorizar tanto. E aqui o gestor mostra para gente que essa vacância ela vai subir lá em janeiro. As empresas vão desocupar em dezembro e o principal ativo aí que a gente precisa trabalhar é o ativo de Mauá, que está alocado para o supermercado Dia. Vamos ver qual é esse galpão aqui que está alocado para o supermercado Dia e que a gente vai ter a desocupação? Então aqui é o ativo de Extrema e esse aqui é o ativo de Mauá. Justamente aqui, né? Aí a gestão destaca localização e estratégia no entroncamento com a Avenida Paulo 22, com acesso ao Rodoanel de São Paulo. E o imóvel, ó, 100% locado para o supermercado Dia. Então, se a rede de supermercado Dia vai sair do imóvel, ele vai ficar totalmente vago. E esse aqui é um imóvel um pouco mais específico, porque é um imóvel que atende mais a uma rede de supermercado, não atende tanto aí uma varejista como a Amazon, Mercado Livre. Então, pode ser que aqui o gestor demore um pouco mais para alocar. Mas não é nada impossível, muito pelo contrário, tem outras redes interessadas aí que certamente podem querer ocupar o ativo. Mas perceba, ali é uma receita de 7%. Então, somando todas as vacâncias, dá 7%. Aqui, a gente não tem um mar de brigadeiro. Aqui, a gente não tem um céu de brigadeiro. A gente tem desafios. O fundo ele vai precisar resolver essa vacância, ele vai precisar conseguir ocupar esses espaços, de preferência no menor tempo possível. Aqui tem o que a gente chama aí de teste do imóvel na prática. Ficou vago? Beleza. Quanto tempo o inquilino vai conseguir alugar? Esse que é o grande desafio. Conseguiu alugar rápido? Prova que aqueles imóveis ali, no raio 30 quilômetros de São Paulo, eles têm muita qualidade, eles têm muita demanda. Então, é até de se esperar, dado esses desafios, que esse dividendo talvez caia um pouco mais, se esses imóveis ficarem vagos por um tempo acima do que o gestor espera. No entanto, é esses desafios que fazem com que a cota negocie aí com 20% praticamente de desconto em relação ao valor patrimonial. O investidor que quer investir no LVBI
precisa ficar ciente que o fundo tem esses desafios. Diferente lá de um HGLG, de um BTLG, lá os desafios são menores. O fundo está rodando ali praticamente no automático. O LVBI vai ter que resolver aí principalmente esse imóvel aí localizado em Mauá, bem próximo ali de São Paulo, para conseguir um novo inquilino. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Aqui é uma análise que não é rasa. A gente vai na análise mais profunda do relatório gerencial, buscando entender de fato o que está acontecendo. Olhar o ticker piscando, olhar só o indicador PVP, ele não nos diz muita coisa. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, é a forma que você me ajuda a alcançar uma quantidade maior de investidores. Eu dedico tempo, estudo pra caramba para poder trazer aí o melhor conteúdo para vocês. E o que eu peço em troca é só um like aí. Se inscreva para que você não perca aí nenhum conteúdo. A gente está postando vídeo 2 vezes por semana. 2025 eu pretendo postar 3 vídeos por semana. Vamos ver se eu consigo. É um desafio, porque tem que conciliar aí com as demandas do curso, com a demanda dos alunos. Mas a gente está se planejando para poder entregar cada vez mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.